Boa tarde pessoal chegando, boa tarde, domingão, 12 de setembro, capítulo 12 de Uma Vida com Propósitos. Boa tarde, Irla Mirelli, primeira a chegar. Buenas tardes, tudo bem com você? Boa tarde, diretora Kátia, boa tarde, Viti, que é a Viviane, né? Descobri, né? Viviane, né, Viti? Kellen Sabadinho, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos lá então. Gente, particularmente, esse capítulo 12 aqui é muito legal mesmo. Um dos mais que eu lembro que quando eu li a primeira vez foi um dos capítulos que eu mais gostei. De novo eu li e foi um dos capítulos que eu mais tive a sensação de como Deus ele é próximo, de como Deus ele quer realmente essa proximidade como amigos, né? Que nós sejamos como amigos. E que nós conversemos com ele de uma maneira natural, como se estivesse falando realmente com amigos. E é isso aí. Viviane, né? Viti. Mas vamos lá. Então, página 107, capítulo 12, né? Dia 12. Desenvolvendo uma amizade com Deus. E aí, gente, o autor ele começa a explanar, na verdade, como a questão de como Deus quer que nós sejamos nessa relação com Ele, né? Como Deus espera que nós sejamos. E algo que eu já marquei no começo aqui, que com certeza vocês devem ter chamado a atenção de vocês também, de alguns, é que o Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste em que seja absolutamente honesto. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser honesto, você precisa jogar limpo, você precisa falar a verdade. Se você fica escondendo de Deus ou tentando fazer com que Ele que você seja aprovado nas suas palavras diante de Deus, Deus conhece seu coração, Ele sabe que você não é aquela versão caricata, né? Falar com palavras difíceis para Deus. Se você não é assim, não fale. Seja você mesmo, nem que fale, né? Como eu dei o exemplo ontem, né? Do aquele cara orando a Deus pedindo para lavar com sabão de coco, que sabão de coco fica bem limpinho, né? Então, assim, pensar em falar com uma linguagem que você sabe que é você, né? E que você seja realmente honesto. Aí eu tive uma anotação aqui que eu coloquei aqui, que veio da minha cabeça, é o seguinte: quando eu abro o jogo com o Criador, eu também organizo a minha mente. Isso é muito bom. Uma das coisas mais terapêuticas que existem é você verbalizar, colocar para fora, falar. É interessante que, por exemplo, se você pegar um relato bíblico bem antigo, por exemplo, de Elias teve depressão. Elias na caverna, né? Elias ele se escondeu de Deus, ele estava depressão, ele estava sendo perseguido por uma mulher, uma demônia de uma mulher chamada Jezabel, que ia cortar a cabeça dele e ameaçou o cara. E Elias ficou mal pra caramba. E ele entrou na caverna. Aí você tem até essa passagem mostra lá Deus trocando uma ideia com ele. Elias, o que está acontecendo? Fala. É interessante isso. Isso é a mesma coisa de consultório psicoterápico. Fala, verbaliza, coloca para fora. Quando você coloca para fora, você fala, é terapêutico, você vai organizando sua mente. Então, basicamente, quando você coloca para Deus, você é honesto com Deus, você joga limpo com Deus, você está transformando o seu momento de troca com Ele literalmente numa terapia, né? Você organiza a sua mente. E aí, lembrando então, ser sincero com Deus, né? Devo optar por ser sincero com Deus. E também aqui seguindo aí, ó, na página 109, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. Você não tem nada escondido do seu amigo. Isso aí você torna um amigo meu. Você joga limpo, ó, tô falando a verdade. Quando você joga limpo, você abre o jogo com a pessoa, isso fortalece muito a amizade. Deixa eu ver aqui. Aqui, no último parágrafo da página 109, eu grifei essa frase aí na primeira, a frase inicial no parágrafo aí. Quem sabe você precisa confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Aqui eu quero comentar com vocês uma coisa que eu fiz uma vez. Teve uma vez, em 2010, um amigo meu, ele faleceu de infarto. Ele teve um infarto e faleceu aos 25 anos de idade. Eu perdi o chão, eu estava fora do Brasil, não conseguia nem voltar para o velório dele e foi muito difícil. E o Elvis era o meu melhor amigo, literalmente, era praticamente meu irmão. Minha família inteira sabia que ele era praticamente meu irmão, assim, um cara muito próximo, um cara que eu
gostava muito. Eu tinha 21 anos na época, ele tinha 25. Faleceu aos 25 anos de idade. Morreu. Eu estava lá no Chile, trabalhando em missões. Gente, durante muitos anos, durante 2 anos, de 2010 até 2012, eu carreguei em mim uma tristeza, uma angústia. Eu conversava com Deus, orava a Deus, mas sabe que parecia que tinha alguma coisa entre nossa amizade que não estava legal. Parecia que Deus sabia que eu tinha que acertar as contas com ele em algum momento, e eu mesmo, dentro de mim, eu sabia que eu tinha que abrir o jogo com ele em algum momento. E aí, em 2012, eu fui fazer uma outra viagem para o Chile de novo. E um amigo meu, o Hendry, que esses dias entrou até na live aqui, o Hendry, me levou para a Cordilheira dos Andes. Me levou para o Cajón del Maipo, um lugar bonito pra caramba, em Barce del Yeso, em Santiago, um lugar muito bonito, na região de Santiago ali. E fomos brincar na neve, né? Eu, as filhas dele, o filho dele, o Pablito, foi uma galera, foi um pessoal bem legal. E lá teve um momento que nós alugamos pranchas de escorregar na neve. E eu peguei uma prancha, escorreguei e tal, bacana. Depois eu fui andar um pouquinho na neve, falei, gente, eu vou andar um pouquinho, tá? E fui, andei até o Jeep que a gente tava, até o carro que a gente tava, ficar desse tamanho assim no horizonte. Fiquei bem longe. E, gente, eu tava nessa hora eu falei, é agora que eu vou conversar com Deus. No país onde eu recebi uma das piores notícias da minha vida, né, da morte do meu melhor amigo, por um infarto, foi naquele mesmo lugar que eu joguei minha prancha, eu joguei aquela prancha de neve no chão, assim, na neve, ajoelhei e abri meu coração para Deus. Gente, eu lembro que aquela oração, eu falei, Senhor, eu quero falar o quanto eu estou chateado com o Senhor. Eu falei tudo para Deus. Falei, o Senhor não foi justo comigo, o Senhor levou meu melhor amigo. E falei tudo que eu tinha que falar, gente. Eu abri meu coração. E eu lembro desse momento, foi em julho de 2012. E eu lembro que até hoje, esse momento de abrir um jogo com Deus, foi um dos momentos que mais fortaleceu minha amizade com Ele. De você se levantar de lá da neve, de levantar daquele lugar lá, parece que eu tinha deixado alguma coisa naquela neve, sabe? Tipo, derramei ali. Foi uma coisa libertadora. Eu convido você a fazer o mesmo. O que você tem? Você tem algum ressentimento, alguma coisa guardada com Deus? Alguma coisa que te atrapalha a amizade com Ele? Alguma questãozinha que ficou lá atrás, que você... Qual é? E às vezes eu penso em mim. Quais são as coisas que eu tenho que tratar com Deus? Coisas que eu não fiquei contente, que eu me senti inseguro, que fiquei frustrado. Abrir o jogo com Deus faz parte de estabelecer vínculos mais próximos, fazer uma amizade mais próxima com Ele. Beleza? E vamos seguindo aqui, na página 110, eu grifei a seguinte frase. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos. Você olha Salmos, gente, tem salmos que Davi está arrebentado, tem salmos que não são de Davi também, né? Tem vários outros autores de salmos. Mas assim, se você pega Davi ele era um cara passional, né? Totalmente entregue, falava que dava na telha mesmo. E quando ele estava frustrado, ele falava. Quando ele estava apressado, ele falava. Né? Quando você vê o Salmo 70, por exemplo, o cara fala, Senhor, apressa-te, Senhor, apressa, não aguento mais, me ajuda aqui. É como você falar com um amigo, de uma maneira íntima. Né? Então você vê assim, como nos livros dos Salmos mostra essa honestidade, essa sinceridade de amigo, né? De pessoas que andaram com Deus. Né? E isso nos inspira. Dá uma olhadinha no livro de Salmos, se inspira um pouco para poder ter uma oração. Durante um tempo eu vi até uma orientação que eu recebi assim, antes de você fazer uma oração, leia um Salmo. Porque aí você já tem bala na agulha para conversar com Deus, né? É legal porque você sabe, usar a própria palavra para começar o diálogo. Senhor, o Senhor é bom e tal. Começa lá e lê e se inspirar para poder conversar com Deus. E vamos lá. Exprimir dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Se está com dúvidas na relação, sei lá, tem alguma dúvida na sua vida sobre como proceder e tudo mais, começa perguntando isso para Deus. Um bom diálogo pode começar com boas perguntas, né? Página 111, eu coloquei aqui a respeito da questão de sempre falar, a gente é amigo de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos servos de Deus. Não podemos perder isso também, nós somos filhos de Deus, mas dependemos também dessa relação, Ele é o rei. Aí nós vemos a questão da expressão que é citada aqui, né, do amigos do rei. Né? Nós podemos ser amigos de um rei, mas também estaremos baixo de sua majestade. Né? Estaremos baixo do seu poder. A relação de amizade com Deus é a mesma.
Nós podemos ter amizades com Deus, né? Chamá-lo de amigo, só que não podemos perder a reverência e saber que Ele tem também o poder, né, sobre a nossa vida. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais, né? Essa é a frase que eu coloquei aqui. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Assim como os companheiros, né, íntimos de um rei desfrutam de seus privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Agora isso aqui é interessante, ó, na página seguinte aqui. Ainda na página 111. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos. Mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor. Gente, nós não obedecemos a Deus porque Ele pode nos castigar. Essa é uma das bobagens que a gente acaba tendo, né? De momento de falar, nossa, Deus pode me castigar. As pessoas criam uma ideia de que, meu Deus, se eu não andar direito, Deus vai me jogar um raio, vai furar o pneu do meu carro, vai acontecer alguma coisa. E não é assim. A gente não obedece a Deus por medo. E é isso que esse livro vem trazer, de abrir a nossa mente. De um jeito assim, eu não preciso ter medo de Deus. Deus, Ele é meu amigo. Ele está jogando no meu time. Ele não é meu adversário. O adversário é o cão, né? O diabo é o adversário. Deus não, Deus está do meu lado. Ele quer me abençoar. Ele quer me abraçar. Então quando a gente começa a pensar que a gente obedece a Deus, não por medo de ser punido, mas porque a gente ama a Deus. A gente quer agradar aquele que nos amou primeiro. Viviane, quando perdi minha mãe, fiquei chateada. Sofri durante anos até entender que precisava conversar com Deus. E quando consegui, senti um grande alívio. Essa sensação de alívio é muito boa. Senti um grande alívio e uma imensa gratidão. Ser amiga dele é um privilégio. Que legal, Viane. É isso aí mesmo. É um alívio, parece que tira aquele peso, né? Eu até lembro, gente, que eu voltei dessa viagem que eu comentei com vocês. Eu voltei mais leve. Parece que eu decolei de Santiago, parece com 50 quilos mais leve. Porque aquele peso de ter alguma coisa a ser conversada com Deus e não ter expresso isso em oração, foi realmente um alívio ter saído disso. Então, que nós tenhamos isso em mente, né? Obedeçamos por amor. Caminhando aqui, na página 112, como a gente pode trazer um sorriso à face de Deus, né? Como está aqui. Um simples ato como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazemos um sorriso à face do Senhor. Não precisa ser necessariamente um gesto de adoração direta a Deus, mas quando nós abençoamos outras pessoas, somos gentis, somos gente boa. Quando nós conseguimos mostrar o amor de Deus através de pequenas atitudes, nós estamos mostrando a graça de Jesus, né? E também outro tópico aqui devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem, né? Eles se importam com o que é importante para outra pessoa, né? Como você vai ser amigo de uma pessoa se não está nem aí para ela, para aquilo que ela gosta? Gente, amizade é isso. Se eu quero estabelecer um vínculo de amizade, por exemplo, amanhã, dia 13 de setembro, é aniversário de um dos meus melhores amigos, o Damião. O Damião é um dos meus melhores amigos, amanhã ele está ficando mais velhinho. E o Dami, como eu fortaleço a amizade com o Damião? É perguntando das coisas que ele gosta. Das coisas que faz parte do círculo da vida dele. Como é que a gente estabelece uma amizade com Deus e fortalece a amizade? É você se importando com as coisas que Deus se importa. Sabe? Deus se importa o quê? Com amor, com gestos de carinho. Deus se importa com santidade. A gente tem essa preocupação de tentar ser o mais parecido com Ele possível e tentar agradá-lo, não perdendo nossa identidade, mas se preocupando com aquilo que preocupa o coração de Deus também. Tá bem? E aí, gente, ele fala sobre Jacó, né? Quando Jacó lutou, né? Tem aquela musiquinha, Jacó segurou o anjo, não deixou subir, né? Eu grifei a seguinte frase aqui na página 113. O Criador não fica ofendido quando lutamos com Ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Às vezes é bom que a gente discuta com Deus, obviamente com toda a reverência do mundo, mas nós sejamos nós mesmos e mostrar para Deus, poxa, e conversar com Deus, ter esses embates, dialogar com Deus, é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente concorde com Ele sempre necessariamente, mas Ele quer que você apresente seus motivos, porque isso traz mais perto. Você já teve uma discussão com uma pessoa
E quando você teve essa discussão, mesmo você não estava concordando com ela, mas você saiu dessa discussão admirando mais ela ainda. Já aconteceu comigo. Eu tô discordando, mas o embate, a conversa faz com que a gente estabeleça vínculos de respeito, de proximidade. De Benato entrou, gente, falei do meu amigo Damião, a noiva dele entrou na minha live. Boa tarde, Dê, tudo bem? Enfim, eu comentei que o aniversário do Damião é amanhã e Denise Benato entrou online aqui. Gente, então, ter um embate, ter uma conversa com Deus direta, assim, faz com que a gente tenha uma situação de proximidade com Ele, se aproxima mais do Criador. E aí, para finalizar, um resumo, né? Ali, esse é o relacionamento mais importante. Por que é importante ter uma amizade com Deus? Porque é uma amizade, que é um relacionamento que vai durar para sempre. Só isso. O relacionamento que você tem com as pessoas à sua volta aqui não será tão importante como esse relacionamento na eternidade. Vai durar para sempre. Vai durar para sempre. Ok? E um versículo para memorizar, né, que está aí no finalzinho. O tema para reflexão é: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. E o versículo para memorizar é: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ok, gente? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É recíproco. Então, parte da gente que vocês possam se aproximar de Deus ainda mais essa semana. Tenha um excelente domingo para quem vai à igreja, bom culto, boa missa, quem ainda não foi. Deus abençoe. Nos falamos amanhã às 9 da noite. Deixa eu ler aqui, a diretora Cátia escreveu. O que fazer para que pessoas não conseguem conversar? O que fazer para que pessoas não conseguem conversar com Deus, mantendo-se isolados? O que a gente pode fazer, diretora? Não entendi. O que a gente pode? Eu acredito que incentivá-los a buscar a Deus na sinceridade, né? Talvez sendo sincero, falando que a pessoa jogar limpo com Deus, abrir o coração, né? Porque às vezes as pessoas se isolam mesmo, né? Não querem abrir o coração. Mas acho que na intimidade, né? Na intimidade que a pessoa vai se... Na proximidade com ela mesma, né? Se encontrando com Deus ali, acho que ela consegue desenvolver mais isso. Mas tem que começar, né? Devagarinho, pouquinho. Eu acredito que jogando limpo, né? Abrindo o coração. Não pode se isolar. O cristianismo não dá para se isolar, né? É isso aí, gente. Deus abençoe. Beijão e até amanhã, 9 da noite. Tá bom? Tchau, tchau.